Boa noite, amados. Estamos aqui, já que nossa igreja não pode se reunir com todos os membros, então vamos trazer mensagem de maneira que você possa ouvir em casa e participar, cultuar conosco, pois não deixa de ser um culto ao Senhor. E com meditação desta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos meditar apenas em um versículo. Evangelho de João, no capítulo 15, e o verso é o verso 13, que diz assim a palavra do nosso Deus: Ninguém tem amor maior do que este, ou do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amados, hoje se comemora a Semana Santa, o dia da morte de Cristo. É um dia que não gostamos de comemorar. Gostamos da ressurreição. Todo crente gosta da ressurreição, fala da ressurreição. A sexta-feira, para nenhum crente, ela é agradável. Por quê? Porque ela nos leva a alguma coisa que não gostamos. Fala de morte. E a morte, nós não gostamos da morte. Não temos relações, tememos a morte. Basta ver o que está acontecendo. A ameaça é o suficiente de nos deixar em casa, trancados, amedrontados. E isso tem sido, nesse dia, as comemorações que você tem acompanhado. Tem visto muita gente chorando, coração entristecido, amargurado, porque é um dia que nós não gostamos. Fala de morte. E falar de morte não gostamos porque não tememos ela. A segunda, porque não gostamos, porque vai falar da morte daquela pessoa que amamos, daquele que é o nosso Salvador. E nós não gostamos de falar da morte do nosso Salvador. E o outro motivo que eu diria que cada vez mais vai agravando é que nesse terceiro motivo é a morte do Salvador, que é provocado pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Isso nos constrange, isso nos deixa mal, isso nos deixa para baixo. O nosso Salvador é morto porque eu pequei, porque eu trouxe pecado. E esse pecado o cravou numa cruz. Mas o que me marca na palavra do Senhor é que o que parece é que o Senhor gosta de pensar nesse momento. Quando nós vamos estudar a Bíblia e olhar em detalhes, vamos descobrindo que o Senhor vai estar sempre preocupado em nos lembrar. E Ele vai trazer, falando a João, em João 13, Ele diz assim: quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Olha só, para ele era a realização do sonho, era a ápice do trabalho dele, trazer todos à presença dele. Era a morte que ia trazer. Embora não gostemos, mas era ela que ia provocar a cada um de nós. E é ela que está provocando cada um de nós nessa época, nesse período. É a ameaça, é o temor que tem feito com isso conosco. De modo, meus irmãos, que a morte tem levado, nós não gostamos disso, gostaríamos de estar comemorando hoje, nesse momento, domingo, a ressurreição. A igreja, desde os primórdios, é assim. Mesmo no início, a igreja já começou a guardar o primeiro dia da semana, porque ela não gostava da sexta, e nem do sábado. E no primeiro dia da semana, e estando eles reunidos no primeiro dia da semana, o primeiro dia, o dia da ressurreição, é esse dia que nós gostamos. Mas a missão do Senhor, quando Ele vai ensinar para Paulo, e aquilo que nós deveríamos ficar fazendo por lembrança a Ele, que é a ceia do Senhor, a qual nós estamos privados de fazer, o qual nos deixa muito sedentos, sonhando em fazer esse momento, de nos confraternizarmos na ceia do Senhor. Nesse momento Ele vai dizer assim, olha, façam isto, porque vocês estarão anunciando a minha morte. Parece que Ele faz questão de nos lembrar da morte.
Ele faz questão de nos mostrar a morte. Mas por que isto? Por que o Senhor faz tanta questão de nos levar a pensar na morte? Isso me levou a pensar. E a conclusão que eu cheguei, meu irmão, é porque a nossa fé é pequena. A nossa fé é insignificante. E nós precisamos de olhar o sacrifício dele na cruz do Calvário para lembrarmos o que ele foi capaz de fazer por cada um de nós. Ele, na cruz do Calvário, Deus entregou o seu filho. Paulo vai chegar num ponto de dizer: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas essas coisas, meu irmão? Todas as coisas demais. Tudo que está faltando, meu amado, eu não sei o que está acontecendo com você, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor, eu não sei. Mas eu posso garantir a você que aquele que deu o filho, do qual nós anunciamos a morte, aquele que faz com que lembremos que ele morreu por amor a cada um de nós, esse Deus, ele está falando a nós, nesta noite, dizendo para você e para mim: não importa se você está chorando a perda, o Senhor é a resposta. Não importa se você está chorando a amargura, meu irmão, a dor, a enfermidade dentro da sua casa, meu irmão, Deus, o Senhor Jesus é a resposta. Se arrependa dos seus pecados, se coloque nas mãos dele, ele tem resposta, tem saída, meu irmão, para você. Muito mais difícil do que essa doença, essa epidemia, essa praga, muito mais difícil é um cego de nascença se jogar aos pés dele e clamar, dizer: Senhor, e ele perguntar: o que você quer? Ele dizer: eu quero ver. E apenas uma palavra, ver, era o suficiente. Uma palavra só é suficiente para dar solução para a sua casa. É uma palavra só, é o que você precisa ouvir do Senhor. Mas para isso você tem que lembrar que ele pagou na cruz por você. Hoje é o dia da lembrança. Lembre o que ele fez por você. Se a sua fé é pequena, lembre-se, fortaleça ela dizendo: ele morreu por mim, ele me ama, ele vai proporcionar aquilo que eu estou necessitando, meu irmão, aquilo que está me angustiando, aquela paz que eu preciso, ele vai trazer. Creia, porque o Senhor vai trazer para você nesta noite. Creia nisto. Ele morreu por mim, morreu por você e quer fazer uma grande obra na sua vida. Basta você agora se arrepender dos seus pecados, se joga aos pés do Senhor, clama a Ele, meu irmão. Ele vai trazer paz para você. Eu não sei se a sua casa está faltando alimento. Não se preocupe, meu irmão. Ele é o Senhor do impossível. Você vai dizer: é impossível. Não é. Se entregue com fé. O Senhor vai providenciar a alimentação para você. Ele vai ter, não importa a sua situação, não importa a sua angústia, não importa a sua dor. Deus, o nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra, com uma palavra, com um querer, é o suficiente para dar livramento. Que Deus nos abençoe.